A paz do Senhor, pré-adolescentes! Meu nome é Larissa. O meu é João Guilherme. E nós estamos muito felizes por estarmos aqui iniciando mais um trimestre! Mais um trimestre! E antes de mais nada, nós somos da Assembleia de Deus, Marcas do Evangelho, que fica localizada no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo, no Brasil! Se você é um visitante, seja muito bem-vindo. Se estiver assistindo ao vivo, coloca seu nome no chat pra gente te conhecer, ou então deixe um comentário falando de onde que você é. E se você for nosso aluno também, já deixe sua presença no chat. Não se esqueça de comentar, curtir, se inscrever no canal e ativar os sininhos de notificações. E nesse trimestre estamos estudando a revista da CPAD, que tem por título Preservando os Valores Cristãos. E na lição de número 1, que é a lição de hoje, tem por título A Família que Deus Criou. Mas antes de entrarmos nessa lição, vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, abençoa cada pré-adolescente, que eles possam nessa aula aprender toda a dimensão daquilo que o Senhor projetou para ser a família. No nome de Jesus, amém! A paz do Senhor, os pré-adolescentes, meu nome é Israel. E hoje nós estamos aqui para a nossa leitura bíblica, que se encontra em Gênesis 2,18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. E foi isso, pré-adolescentes. Tchau! A paz do Senhor, Larissa, tudo bem? E aí, como é que vai a família? Ah, vai uma benção, a minha família é sua. É, a minha também, graças a Deus. Mas falando em família, eu estava estudando lá na minha igreja, na EBD, sobre de onde a família surgiu. De onde que a família surgiu? Ah, então, é uma longa história. Vamos abrir a Bíblia? Meu Deus, que jardim lindo! As árvores, as flores, tudo é tão perfeito. Esse, por exemplo, vai ser o boi. Essa a vaca. Esse vai ser o elefante. Essa a elefanta. E eu... Meu nome é Adão. Não tenho ninguém? Mas tudo bem. Meu Deus, botar nome em tanto bicho acaba cansando, né? Vou tirar uma sonequinha. Opa, você é nova por aqui? Sim. Seu nome vai ser Eva. Uau, Eva! Não estou mais sozinho! Eba! Nossa, mas que fome. Tem alguma coisa de comer por aqui? Não, eu tenho que te explicar. Não pode comer de tudo, não. Pré-adolescentes, Deus formou a família de uma forma muito interessante. Primeiro, do barro, ele formou Adão e soprou fôlego de vida em suas narinas. E depois, da costela de Adão, Deus formou Eva, que seria a sua companheira e auxiliadora. A forma como Deus criou Adão e Eva demonstra também o plano que Deus tinha para a função do homem e da mulher dentro da família. E por isso que Deus fala em Gênesis 2:24 que o homem deixará o seu pai e sua mãe e viverá com sua mulher, e os dois ambos se tornarão uma só carne. E dessa forma, de uma só carne, Deus criou a primeira família da Terra. Glória a Deus! Uau! E Deus abençoou a família. Abençoou a família? Mas como assim, Larissa? Deus abençoou a família e deu a eles uma ordem, que era para eles se multiplicarem sobre a terra. Ou seja, era para eles terem filhos e mais filhos para povoarem sobre toda a terra e terem domínio também sobre a criação. Deus nos ensina na sua palavra que filhos são bênçãos do Senhor, são herança do Senhor. Então, quando Deus abençoa a família, Ele dá também para ela filhos e assim espalha toda a descendência. No jardim, pré-adolescentes, Deus dava tudo aquilo que Adão e Eva precisavam. Porém, quando o pecado tomou conta de Adão e Eva, logo, eles agora teriam que viver sobre as consequências desse pecado. Agora Adão, que antes apenas comia do fruto que a terra dava, vai ter que arar a terra e do suor do seu trabalho conseguir seu alimento. E por causa do pecado, Deus aumentou muito as dores de parto que Eva iria sentir ao dar à luz. Desde o início, lá no Jardim do Éden, a serpente, que era Satanás, ele já estava soprando ao ouvido de Eva mentiras de que ela, se comesse aquele fruto, se tornaria igual a Deus. E hoje não é diferente. O diabo continua soprando por aí
várias mentiras. Ele já conseguiu fazer o homem cair uma vez. E cada dia mais ele continua tentando, inventando mentiras e ideologias que vão contra o propósito pelo qual Deus criou a família. A família é um projeto de Deus para refletir a luz de Cristo Jesus. O diabo odeia a família, então ele sempre vai tentar criar planos e estratégias para acabar com ela. E falando em família, Larissa, que tal eles contarem pra gente uma experiência boa que eles tiveram com a família deles? Estamos aqui com o Arthur. Arthur, me conte uma coisa boa que você aprendeu com a sua família. Que a gente tá sempre nos momentos mais difíceis, a gente tá junto e que a gente faz tudo junto e em comunhão. Estamos aqui com o Bernardo. Bernardo, diz pra mim, o que você aprendeu de bom com a sua família? Eu aprendi que deve amar todas as... que sempre pedir perdão, perdoar as pessoas e sempre nunca ter raiva de ódio de uma pessoa. Estamos aqui com a Manu. Manu, me conta uma coisa boa que você aprendeu com a sua família. Eu aprendi o amor e a comunhão. João, conta pra gente o que você já aprendeu de bom com a sua família. Larissa, tem uma experiência que me marcou muito quando eu tinha entre meus 12 e 11 anos de idade, eu era pré-adolescente, eu gostava muito de jogar videogame. Só que aí a minha mãe, ela num ato brilhante, ela falou o seguinte: João, você só vai poder jogar videogame o tanto de tempo que você lê a Bíblia. Então, eu li 4 horas de Bíblia planejando jogar 4 horas de videogame. Só que depois eu percebi que o prazer que eu senti lendo a Bíblia era infinitamente maior do que jogar videogame. E a gente lia a palavra naquela época todos em família. E isso me marcou muito até hoje. E você, Larissa? Que bênção, João. Eu também tenho milhares de experiências maravilhosas com a minha família. Mais uma que eu posso citar é que eu sei que com a minha família eu sempre vou ter alguém que está ali pronto para me ouvir e para me dar uma palavra que seja de sabedoria. Então você, pré-adolescente, se os seus pais forem cristãos, se eles amarem a Deus, pode ter certeza que eles sempre vão estar ali para te ajudar e para te orientar em todas as situações. E se você não tem uma família cristã, se você não tem responsáveis que cuidam de você, que amam a Deus e que podem te orientar da melhor forma, então você saiba que pode sempre contar também com a família de Deus, a sua família espiritual. Saiba que, acima de tudo, Deus é o seu pai e você sempre vai poder contar com ele em todos os momentos. E Deus, como ele instituiu a família, como ele ama a família, ele fala que nós devemos cuidar da nossa família, inclusive pré-adolescentes. O apóstolo Paulo, ao escrever ao jovem pastor Timóteo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 5, versículo 8, ele diz que aquele que não trata a sua família, nem cuida da sua família, é pior do que aquele que abandona a fé. Ou seja, Deus, ele nos exorta e nos manda cuidar daqueles que são da nossa família, orando por ela, protegendo, cuidando, passando tempo de comunhão com a sua família. Isso é crucial para que você viva uma vida cristã de excelência. E como eu já disse, o diabo, ele vive querendo soprar, inventar novas ideologias, novos modelos de família que não tem nada a ver com o modelo bíblico que Deus criou e instituiu. E nós temos que lembrar também que o mundo, ele jaz no maligno. Então, as pessoas, elas naturalmente vão querer contrariar aquilo que está na Bíblia. Hoje em dia, nós vemos vários tipos de uniões, nós vemos vários tipos de família aí que não tem a ver com aquilo que Deus instituiu. Deus instituiu o homem, a mulher e os seus filhos. Esse é o plano que Deus criou. E, inclusive, nós temos na Bíblia vários exemplos de família que nos inspiram. Não é mesmo, João? É verdade. Nós temos a família, por exemplo, de Noé, que foi uma família que foi salva em conjunto através da fé de Noé. Nós temos a família de Jesus, que é uma família exemplo para todos nós, José, Maria, Jesus e seus irmãos. Temos o exemplo da família de Abraão, que foi muitíssimo abençoada pelo Senhor, e várias outras famílias que se destacaram da história da Bíblia. E a palavra de Deus também traz exemplos de famílias que também tinham seus problemas, como Jacó e Esaú, onde um irmão tentou roubar o direito do outro, como José e seus irmãos, onde seus irmãos quiseram vender José
E o tempo todo Deus querendo trazer essas famílias ao propósito inicial que Ele estabeleceu. Pois é, nós vemos que nem todas as famílias são perfeitas, mas a Bíblia nos mostra que em Deus e somente seguindo os mandamentos do Senhor, nós podemos viver uma vida que agrada a Deus verdadeiramente em família. E sempre há esperança de restauração nas famílias. João, mas agora aqui, tô aqui pensando, a gente tá falando de família. Qual é exatamente a função de cada integrante da família? Vamos chamar alguém que entende muito desse assunto? Quem será? A paz do Senhor para adolescentes. Meu nome é Eva Maria e estou aqui com o pastor Jairo para fazer a seguinte pergunta. Pergunta número 1. Pastor, por que Deus criou a família? Deus criou a família para que ela fosse a base de todas as coisas. Deus criou a família para que nelas nós fôssemos formados em nosso caráter e em nossas emoções e recebêssemos todo o amor necessário. Deus criou a família para que nós fôssemos discipulados. Pergunta número 2. Qual é o modelo de que a Bíblia ensina? O modelo que a Bíblia ensina é um pai e a mãe que vão cuidar dos filhos. O marido é o líder do lar, a mãe auxilia o esposo na liderança e os filhos contribuem para o crescimento de toda a família. Pergunta número 3. E se minha família não for perfeita? Na verdade, nenhuma família é perfeita. Ninguém nasce numa família perfeita ou funcional. Todos nós pertencemos a famílias que têm problemas e dificuldades, cada uma na sua área. A questão está que todos nós podemos aprender e sermos ajudados por Deus. Pergunta número 4. Pastor, qual é a maior lição que Deus quer que eu leve sobre minha família? É que a família foi criada no modelo em que Deus é o Pai, Jesus o Filho. E Deus está dando uma noiva para Jesus, que é a igreja. A maior lição que nós temos que levar sobre a família é que Deus é o Pai eterno, Jesus Cristo é o herdeiro e que nós somos a esposa, a noiva do Cordeiro, que vai herdar todas as coisas. E foi isso para adolescência. Tchau! Uau, que legal! Que incrível ouvir esses ensinamentos dessa família maravilhosa. E grande, não é? Como nós somos de família, além da nossa família de sangue, nós também temos uma família espiritual. Claro, a nossa igreja faz parte da família espiritual. E falando em família espiritual, que é a igreja, Larissa, nós tínhamos que conhecer como essa família começou. E foi com quem? Foi lá na igreja primitiva. Uau! Eu já sei. Vamos caminhar pela história? Vamos! Estamos aqui na Explora Tudo 9000 para fazer uma super viagem caminhando pela história. E vocês sabem para onde a gente vai viajar hoje? Onde será, hein? Onde será? Hoje nós vamos lá para Jerusalém, Uau. em Israel. Mas nós vamos para um momento muito específico da história, que foi logo depois que Jesus ressuscitou aos céus. E assim começou a Igreja Primitiva! Chegamos, vamos? Vamos! Estamos em Jerusalém e olha, várias pessoas andando, pessoas nas casas. Larissa, a Igreja Primitiva. Você já parou para pensar o que significa fazer parte da família de Cristo? Bom, com certeza é algo muito maior do que simplesmente só frequentar um espaço físico, né? Isso mesmo, Larissa. É como diz em Efésios, que nós devemos orar ao Pai carregando o nome da família. E essa família é literalmente a família de Cristo. E que privilégio nosso poder ser chamado e fazer parte da família de Cristo. Agora, João, vamos entrar numa casa para ver o que esses irmãos estão fazendo? Vamos! Larissa, aqui é uma porta aberta. Olha! O que está acontecendo aqui agora? João,
Olha só os irmãos, como eles vivem essa comunhão de forma tão pura, de forma tão sincera. Larissa, olha como eles são unidos. Crianças, homens, mulheres, eles cantam juntos, oram juntos e estão juntos no partir do pão. Eles cuidam uns dos outros com amor de irmãos e nenhum deles passa necessidade, porque aquele que tem mais dá para aquele que tem menos. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum e ninguém passava necessidade. E Larissa, o incrível é que a história diz que quando eles foram perseguidos, essa comunhão que eles tinham uns pelos outros ajudaram eles a se manterem de pé. Inclusive, um grande homem de Deus chamado Tertuliano, ele disse que quando os pagãos vinham acusar os cristãos de crimes que eles não cometeram, a principal defesa era o amor que eles tinham uns pelos outros. Ele falava que os pagãos diziam: "Vede como eles se amam, a ponto de morrerem pelos seus próprios irmãos." Olha como isso é lindo! É isso que significa ser igreja, mesmo que eles não sejam parentes, familiares de sangue, mas estamos todos unidos através da salvação e do sangue de Cristo Jesus. João, essa forma que os irmãos viviam na igreja primitiva precisa hoje também nos inspirar para que nós possamos viver assim, compartilhando tudo, tendo tudo em comum, sendo um só em Cristo Jesus, em amor, em unidade, em obediência, em oração e em comunhão. Larissa, isso tudo é muito lindo e essa chama não pode sair dos nossos corações. Nós devemos crescer em amor, em comunhão com nossos irmãos a cada dia. Então, pré-adolescentes, a igreja primitiva, ela não ficou apenas no passado, na história, mas sim, ela é nossa inspiração e o nosso modelo para seguirmos. Amém. Amém. Bom, eu queria ficar mais com o pessoal aqui da igreja primitiva, mas acho que a gente precisa voltar e fazer a diferença lá no nosso tempo também. Vamos embora então? Vamos! Glória a Deus por tudo isso que a gente aprendeu na aula de hoje. Vimos a criação da família, a importância da família, o propósito da família e também a família espiritual. Que bênção essa aula, né? E que vocês possam se sentir abraçados por essa família, que vocês fazem parte e que essa aula possa tocar o coração de vocês para que vocês nunca venham esquecer o principal propósito da família aqui na Terra. E agora, chegou o nosso momento tão especial. Momento de honrar a Deus com as nossas finanças. E eu quero te convidar a não fazer isso com pesar, mas com coração alegre, reconhecendo todas as benesses que Deus tem nos feito. Abaixo temos a nossa conta bancária e o nosso Pix. Mas eu queria te convidar também para um outro projeto, o Projeto 1000 Valentes. A intenção é adquirirmos este espaço que Deus tem usado para abençoar tantas vidas e você pode ser um contribuidor dessa obra. Provérbios 3:9 diz: honra a Deus com a sua renda e com as suas primícias, e serão fartos os teus celeiros. A promessa de Deus. Então, com esse ato de fé, oferte na casa de Deus e seja abençoado em nome de Jesus. A paz do Senhor, pré-adolescentes! Eu sou Samuel e hoje eu estou aqui para mais um quiz. Então vamos para a primeira pergunta. Por que a família ocupa um lugar tão especial no plano de Deus? Letra A.
porque nela se revela o reflexo da comunhão e do amor do Criador. Letra B, porque garante ao ser humano a transmissão de costumes e tradições. Letra C, porque evita que a humanidade viva de maneira isolada e desordenada. Ou letra D, porque ela é apenas uma forma prática de organização social. Tempo na tela. Tempo esgotado e a resposta certa era a letra A, porque nela se revela o reflexo da comunhão e do amor do Criador. Segunda pergunta: o que sustenta uma família segundo a Bíblia? Letra A união de qualquer grupo de pessoas com interesses em comum. Letra B, uma promessa firmada diante de Deus entre um homem e uma mulher. Letra C, o sentimento de uma amizade que se mantém acima de qualquer outro compromisso. Ou letra B, a força cultural que define como cada sociedade entende o lar. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou e a resposta certa era a letra B, uma promessa firmada diante de Deus entre um homem e uma mulher. Número 3. Qual é o maior desafio das famílias nos dias atuais? Letra A, manter a estrutura apenas por tradições antigas. Letra B, adaptar-se às mudanças sociais sem perder sua essência humana. Letra C, enfrentar os ataques contra os valores estabelecidos por Deus. Ou letra D, viver em harmonia apenas pela busca de interesses pessoais. Tempo na tela. E nosso tempo acabou. E se você marcou a letra C, enfrentar os ataques contra os valores estabelecidos por Deus, você está correto. Quarta pergunta: qual é a principal diferença entre a família natural e a família espiritual? Letra A, a família espiritual é composta apenas por aqueles que lideram a igreja. Letra B, a família natural é superior, pois garante descendência e sobrevivência. Letra C, a família espiritual depende exclusivamente da vontade humana. Ou letra D, a família natural se encerra no tempo, mas espiritual permanece na eternidade. Tempo na tela. E o nosso tempo acabou e a resposta certa é a letra D. A família natural se encerra no tempo, mas a espiritual permanece eternamente. Quinta e última pergunta: de que forma a Bíblia nos orienta a viver dentro da família? Letra A, demonstrando amor, respeito e responsabilidade mútua como expressão da fé. Letra B, mantendo a aparência de harmonia, mesmo que não exista verdadeiramente. Letra C, evitando confrontos, ainda que isso implique abrir mão dos princípios divinos. Ou letra D, valorizando apenas a tradição e as normas sociais herdadas dos antepassados. Tempo na tela. Tempo esgotado. E se você marcou a letra C, evitando confrontos, ainda que isso implique abrir mão dos princípios divinos, sinto muito, você errou, porque a resposta certa é a letra A, demonstrando amor, respeito e responsabilidade mútua como expressão da fé. Esse foi o nosso quiz. Tchau para adolescentes! Amém! Glória a Deus por você que ofertou e que ficou aqui até no final da aula e acertou todas as questões do quiz. Agora vamos orar para finalizar? Senhor, muito obrigada por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigada por cada ensinamento dessa lição. Que o Senhor permaneça conosco, abençoando as nossas famílias. Em nome de Jesus. Amém. Tchau! Pois corta isso, gente. Corta isso, gente. E nós estamos muito felizes de estar aqui. E nós estamos muito felizes. Ei, Larissa! Oi, João, tudo bem?
cara. Ah, que jardim lindo. Tem árvores, tem animais, tem flores. Ei, mas o boi tem a vaquinha, o cachorro tem a cachorrinha. Pois corta isso, gente. Corta isso, gente.